Eu quero compartilhar uma palavra que logo pela manhã o Senhor já trouxe ao coração. E se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, abra no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis, capítulo de número 12, nós vamos ler o versículo 7. E eu também quero ler o Salmo 84. Mas a palavra do Senhor diz assim: e o Senhor apareceu a Abrão, e lhe disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. E então Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que tinha lhe aparecido. Preste bastante atenção nessa parte. Então Abrão construiu ali um altar ao Senhor que havia aparecido para ele. O Salmo 84, de 1 a 4, diz assim: até o pardal achou lar, a andorinha um ninho para si, e para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e Deus meu. Como são felizes os que habitam na tua casa e te louvam sem cessar. O tema da minha reflexão hoje com vocês aqui é: se quer resposta de Deus, edifique um altar para Ele. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí: se quer uma resposta de Deus, edifique um altar para Ele. Se você quer uma resposta de Deus, edifique um altar para Ele. Deixa eu dizer para você uma coisa tão impactante, obrigado. Uma coisa tão importante. Você sabia que depois do dilúvio, a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar a Deus? Pense nisso. Noé construiu um altar a Deus antes de construir a sua própria casa. Você parou para... Talvez você não tinha parado ainda para refletir sobre isso. Então, aí a gente precisa fazer uma pergunta assim: por que será que Noé construiu um altar antes da sua própria casa? Na verdade, todos nós temos um jeito de construir casa. Uma casa começa a construir normalmente pelos alicerces, não é? Noé, ele começou a construir uma casa de forma sobrenatural. Ele começou a construir pela cobertura. Ele começou a construir pela cobertura, a cobertura espiritual do Deus eterno. Noé, ele entendeu que construindo primeiro um altar, ele estava ali estabelecendo as estruturas, as bases, os fundamentos para uma casa abençoada, para uma família abençoada. Hoje, a maioria de nós tem casas, mas muitos perderam o altar familiar. Graças a Deus que nós temos vivido um tempo, de entender o princípio das células nas casas, nos lares, como um altar familiar, mas na maioria das vezes os altares familiares desapareceram. E o que nós vamos olhar, e é até uma outra pregação que eu tenho a respeito dos altares que Abraão construiu, cada um deles que ele construiu. Mas Abraão foi um construtor de altares. Todas as vezes que Deus aparecia a ele, todas as vezes que Deus fazia uma promessa para ele, antes mesmo das coisas acontecerem, ele construía um altar. E ali ele entregava as suas lágrimas, ali ele colocava os seus sonhos, ali ele colocava os seus desafios. Então hoje nós precisamos entender que, primeiramente, há alguns altares que nós precisamos restaurar e construir para Deus. É verdade que a adoração hoje, ela não é feita com fogo, com uma construção de um altar, ali onde um animal é consagrado, onde é colocada uma oferta. Nosso coração é o altar, a nossa vida é o altar, a nossa família é o altar a Deus, o nosso lar, a nossa casa é um altar a Deus. Mas quando a gente olha, se você
perceber em todas as religiões, e se a gente olhar principalmente para a cristandade, você vai perceber sempre que altares foram construídos sempre para marcar algo. Um dos momentos muito marcantes no povo de Israel foi quando eles puderam passar o Jordão, e ali a primeira coisa que eles fazem é chegar na nova terra, é poder construir um altar. Diante de tantas coisas que nós vivemos diante do Senhor, nós precisamos entender o seguinte: enquanto que altares no Antigo Testamento eram lugares físicos, na nossa vida espiritual no Novo Testamento, altares não são apenas lugares físicos, mas são posições que nós assumimos diante de Deus. Posições, decisões que nós temos colocado diante de Deus, que implicam em sacrifícios, que implicam muitas vezes em entrega, que implicam num desenvolvimento de um relacionamento com Deus, que a gente pergunta: Senhor, o que é que o Senhor deseja de mim? Quando nós chegamos na casa de Deus, uma das coisas que a gente precisa entender, que apesar de que os meus dízimos, as minhas ofertas, os seus dízimos, as suas ofertas, elas servem para manter a casa do Senhor, isso é muito mais profundo do que isso. Os meus dízimos e as minhas ofertas são a minha conexão de um sacrifício que eu ofereço a Deus em gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Significa esse sacrifício, essa entrega, essa aliança que eu tenho com Deus, quando eu venho à casa do Senhor para servir, quando eu venho como o nosso ministério de louvor que nos abençoou tanto com essas canções hoje, eles são o próprio sacrifício vivo apresentado diante do Senhor, apresentando diante do Senhor. Diante do altar de Deus, nós recebemos unção para cumprir o propósito da nossa existência. E é do altar que Deus derrama sobre nós, em amor, em graça. Ele se derrama em amor, em graça, em providência, em palavras de destino sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. E eu queria convidar você, refletindo sobre esse tema: se quer resposta, edifique um altar para Ele. Você está precisando de respostas? Está esperando respostas? Inclusive esse mês nós temos declarado e profetizado, Deus tem nos dado uma palavra que é o mês da resposta fiel, e eu quero ousar aqui dizer para você que se você está aguardando resposta de Deus e você está aliançado com Deus, você vai se surpreender com o que Deus vai responder, algo de muito tempo você talvez esteja esperando na sua vida, mas você precisa realmente estar na brecha, entendendo esse princípio, que é diante do altar que nós recebemos a resposta. É diante do altar que nós recebemos de Deus a resposta fiel. Por isso eu quero convidar você, em primeiro lugar, a construir um lugar de oração. Construa um lugar de oração. Olha o que diz esse versículo bíblico. Ele diz assim, a Bíblia diz que Abrão, ele voltou ao altar que ele mesmo havia edificado, e ali adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. É interessante a gente olhar as coisas que são colocadas, e hoje mesmo eu fiquei assim, coração apertadinho, porque um dos lugares onde Abraão ele construiu o último dos altares dele, que foi o lugar da terra espaçosa, do lugar onde ele teve a provisão, é Beersheba, ou Berseba, que algumas versões da Bíblia dizem assim. E hoje, no Israel moderno, Beersheba é uma das grandes cidades de Israel. Israel é um território pequeno, mas tem algumas, é constituída principalmente de cidades pequenas, mas Beersheba é uma das grandes cidades de Israel. Ela está na região sul, ela está num lugar onde tem muitos militares, eles estão ali, e eu tive o privilégio de
de pregar em uma igreja messiânica ali, uma comunidade messiânica nessa cidade, alguns anos atrás. E agora com esse quadro de guerra, né? Ontem quase 200 mísseis que o Irã jogou contra Israel, e uma das cidades afetadas e um dos objetivos era essa cidade, e alguns alvos eles alcançaram, não grandes coisas, mas eu fiquei com o coração apertado de pensar de que alguns irmãos que eu pude estar ali, pude adorar a Deus com eles, ministrar a Deus com eles, e pude conhecer ali historicamente os lugares onde Abraão tinha passado. Então, o que nós precisamos entender é que os altares marcam a nossa vida. Os altares marcam a nossa vida. É por isso que, quando o Senhor fala assim, quando você for orar, você entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, e ali o Deus que te vê em secreto, Ele vai recompensar você, vai ouvir e vai recompensar você. A ideia do quarto é exatamente transformar aquele lugar num altar. É o nosso lugar do relacionamento, é o nosso lugar da presença, aquele lugar que nós temos com Deus, né? Até tem aquele filme Quarto de Guerra, que é um filme bem interessante, e trabalha essa perspectiva. Nós temos às vezes um cantinho, um lugar que nós separamos para ter ali uma intimidade com Deus onde ninguém rompe. Por isso eu quero convidar você nessa noite, quer ter resposta de Deus, construa um altar, um lugar para oração, para a sua vida de oração. Um altar é esse lugar, é um lugar de oração. Em segundo lugar, construa um lugar de sacrifício. Um altar é um lugar de sacrifício. Gênesis 22, 9 diz assim: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele armou a lenha, amarrou o seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu um altar, dispôs a lenha, depois amarrou o seu filho e colocou sobre o seu altar. Todas as vezes que eu paro para refletir sobre essa história de Abraão, e eu faço um paralelo com a minha vida, e eu penso nos meus filhos, penso nos meus netos, o meu coração chega a doer assim, a vontade de chorar. Sabe? Você sabe o que um pai é capaz de fazer por um filho, irmão Ney? O que um pai é capaz de fazer por uma filha, por alguém que ama? A gente dá a própria vida, a gente se entrega, eu não conheço nenhum pai, nenhuma mãe de verdade que se o filho está precisando uma calça e ele está precisando de uma calça, na verdade o filho vai ter a calça, ele espera para o tempo adequado, apesar de ser ele que trabalha, ele que, né, decide as coisas. Não é assim, quem é pai aqui não é assim que faz. Quantas vezes a gente faz coisas pelos filhos que nós nunca tivemos e nunca fizemos por nós. Agora você imagina, Deus cumpre uma promessa na vida de Abraão, dá a ele um único filho, e de repente Deus chega e diz assim para Abraão: Abraão, seguinte, agora, se você me ama, se você me honra, se você é um homem de fé, pega o seu filho, seu único filho, e você sobe lá no monte, no lugar onde eu vou te mostrar, e ali você constrói um altar e sacrifica o seu filho. Para mim, o mais doloroso é a jornada. É o filho do lado, ajudando a carregar as coisas, é o filho falando: pai, está aqui a lenha, a gente tem até o fogo, a hora que a gente chegar lá, nós vamos dar um jeito de fazer um altar, mas e o sacrifício? E o sacrifício? E o pai, na verdade, com certeza doendo por dentro, chorando por dentro, né? Porque o sacrifício era o próprio Isaque. Mas
a pergunta, irmãos, às vezes que a gente precisa fazer para a nossa vida é: Deus queria que Abraão matasse Isaque? Absolutamente não. Mas o que Deus queria então com isso? Sabe, Deus queria fazer Abraão passar por aqueles dias todos angustiados, agoniados. Deus queria fazer com que Abraão tivesse... Não, o que Deus queria, Deus só queria saber uma coisa. Ele queria saber se existia alguma coisa que Deus poderia pedir para ele que ele tivesse disposto a dar, ou qualquer coisa na terra que ele amasse mais do que a Deus. E eu quero dizer para você que todos nós somos testados por Deus nesta mesma condição. Deus quer saber se existe alguma coisa que Ele possa lhe pedir, que você não esteja disposto a dar, mas que você esteja realmente em obediência, disposto a fazer o que Deus está querendo que você faça. Então, existe alguma coisa que eu possa lhe pedir e que você não esteja disposto a dar, ou qualquer coisa na terra que você ame mais do que a mim? Essa é a pergunta de Deus para você hoje aqui. Então nós precisamos passar por esse teste. No altar do sacrifício é quando nós sacrificamos o nosso ego, nós sacrificamos as nossas vontades, nós sacrificamos até mesmo algumas coisas que Deus nos deu. A gente fala assim, mas se Deus nos deu, Ele vai tirar. Eu quero dizer para você, se você entregar voluntariamente para Deus, Ele não vai tirar isso de você. Há alguns anos atrás, Deus me pediu algo muito doloroso. E então eu comecei a me preparar para entregar isso diante de Deus, esse filho diante de Deus. E nesse tempo, essa é uma história que poucas pessoas sabem e na verdade, você vai ser um privilegiado de saber isso. Deus me pediu para eu entregar a Ele algo muito especial, muito importante, algo que para mim me doeu muito. Então, naquele momento, eu juntei a minha esposa, juntei meus filhos e disse o que Deus tinha pedido, e comecei a me planejar para exatamente isso, preparar a lenha, preparar as coisas, preparar a viagem, para poder, então, entregar esse sacrifício para Deus. E quando, então, chegou um momento, algumas circunstâncias, é grande a história, teria para contar para vocês, mas algumas circunstâncias impediram de que eu fizesse a entrega daquele sacrifício, mas eu já tinha entregue no meu coração para Deus. Eu já tinha entregue o Isaque. Quando Deus me pediu, eu falei, tá bom, Senhor, é assim que o Senhor quer, eu lhe entrego esse sacrifício. Então, eu entreguei para Deus. Mas vieram algumas circunstâncias, e uma delas foi exatamente a própria pandemia, que mudou, revolucionou todas as coisas. Então, um dia, em oração, eu estava orando e um grande amigo me ligou, e ele falou assim, Deus tem uma palavra para você. Ele diz que recebe o seu Isaque, ele recebeu o seu Isaque, e daqui por diante, você é um homem que tem maturidade, qualquer decisão que você tomar, ele vai respaldar. Se você decidir ir para a direita, ele vai respaldar. Se você decidir ir para a esquerda, vai respaldar. Então, naquele momento eu chorei, eu me quebrantei, eu agradeci ao Senhor, porque de verdade, no meu coração eu tinha já entregue. No meu coração, na minha vida eu tinha entregue. Talvez você está curiosíssimo para saber o que é, né? Eu vou dizer para você, eu tinha entregue essa igreja. Tinha dito, tá bom, Senhor, eu entrego e eu vou. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser fazer. E o pastor Valdomiro está aqui de prova, porque ele é uma das poucas pessoas que soube dessas coisas no meu coração, lá algum tempo atrás. Mas o que eu quero dizer para você é que foi tão difícil, foi tão doloroso, mas quando Deus disse sim, eu quero, eu entreguei.
nas mãos do Senhor. Então, por isso que eu digo para você, às vezes, Deus não está querendo te tirar o que Ele já te deu. Na verdade, às vezes, Ele quer testar o seu coração. Ele quer saber assim, o seu coração está em mim ou o seu coração está nas coisas. Você é capaz, com relação a se Deus pediu para que você pare com o seu ministério, ou para que você entregue o seu trabalho. Eu gosto tanto daquilo que eu faço. Então a gente precisa realmente entender que Deus está testando a nossa motivação, a nossa entrega. É por isso que todo tempo nós estamos ouvindo Deus, estamos diante do altar de Deus. Então, o que eu quero que você possa entender é exatamente isso. Deus não pedirá o que você não tem, mas Ele muitas vezes vai pedir a você alguma coisa que você gostaria muito de guardar. Deus não vai pedir o que você não tem, mas Ele vai pedir alguma coisa que você gostaria muito de que não entregar para ninguém, não dá para ninguém. Então, a pergunta, e hoje é um dia de muitas perguntas para respondermos diante de Deus: o que você estaria disposto a sacrificar a Deus para poder obter as respostas que Ele tem para você? Está esperando uma resposta? Eu estava esperando uma resposta, eu queria uma resposta de Deus para a minha vida, e eu sacrifiquei, coloquei, lancei, preparei as bases do sacrifício, construí o sacrifício, estabeleci todo esse propósito e já ia me lançar sobre esse altar, mas eu estava à espera de uma resposta de Deus, e Deus me mandou uma resposta fulminante, certeira, pontual para a minha vida. Então, o que nós precisamos entender assim, talvez você vai ficar a vida inteira em dúvida, alguma resposta vai ficar pendente por você não entregar diante de Deus e construir o altar que Ele está esperando que construa. Daniel foi um jovem que servia na Babilônia, e ele, na verdade, o altar dele era construído através da vida de oração dele. A Bíblia diz que todos os dias, ao meio-dia, diante da janela que dava na direção de Jerusalém, Daniel estava vivendo como um cativo, como um escravo fora do seu território, mas ele não esquecia da sua casa. Todos os dias, ao meio-dia, ele estava, na verdade, de tarde, de manhã e ao meio-dia, mas ele estava sempre, todos nos momentos da oração, publicamente, ele estava ali declarando a sua confiança de que Deus iria restaurar a eles o direito de estar no lugar onde ele queria estar. Nesses momentos de oração, inclusive os invejosos, os inimigos, aqueles que não toleram a sua prosperidade, não toleravam a prosperidade, o fato de Daniel ser abençoado por Deus, Daniel ser inteligente, Daniel ter oportunidades, mesmo sendo um estrangeiro, ele tinha mais oportunidade do que os próprios nativos. Então muitas pessoas assim se tornaram inimigos gratuitos. Que a pior coisa que existe na vida da gente é quando alguém se torna inimigo da gente sem razão, sabe? De repente você descobre que fulano é teu inimigo, mas nunca fiz nada para ele, nunca tive... Não. Qual é a acusação? Tem algumas pessoas que não toleram o próprio fato da gente existir, irmãos. Nós somos abençoados por Deus. Os inimigos, as pessoas, não é que nós fazemos inimigos, pessoas muitas vezes vão ver Deus em nós e eles são inimigos de Deus. Então nós precisamos entender isso. E os invejosos se levantaram contra Daniel e foram denunciar e falou: rei, não há um decreto aqui no reino de que ninguém deve fazer pedido a nenhuma outra pessoa que não for ao rei. Sabe daquele Daniel? Ele 3 vezes por dia ele está lá orando, ele está fazendo pedido a um outro Deus em favor da sua terra e tudo mais. E foi por causa do altar de oração de Daniel que ele foi parar na cova dos leões. A gente sabe essa história, né, Eliane? Desde da escolinha dominical, né? Mas foi por causa do altar que ele construiu. Mas eu quero perguntar para você,
Os leões tiveram poder sobre a vida do Daniel? Hoje a gente cantou sobre isso aqui, a gente fez essa declaração no louvor aqui. Deus fez os leões jejuarem. Nem gente está conseguindo jejuar direito e os leões jejuarem. Daniel passou ileso. Sabe por que Deus protegeu Daniel lá na cova dos leões? Por causa do altar de oração, de adoração, de compromisso que ele tinha construído todos os dias no seu lugar, no seu secreto. O secreto é o nosso altar. É esse lugar onde nós estamos diante do Senhor. Então, queridos, nós precisamos entender, Deus não livra muitas vezes da cova, mas Ele livra na cova. Às vezes você fala assim, mas Deus podia livrar dessa luta, dessa provação. Ele vai te livrar no meio dessa provação. Ele vai fazer com que você saia vitorioso. Por quê? Porque você manteve o seu altar de adoração mesmo no momento da sua prova. Quando nós vemos esse princípio na vida de Abraão, né, do dar, o dar em sacrifício vence o espírito da ganância, o medo da falta e o foco em uma vida egocêntrica. Quando eu entrego em sacrifício, quando eu me entrego em sacrifício, quando eu entrego algo em sacrifício, isso me dá vitória contra a ganância, contra o medo da escassez e da falta, e também faz com que, ao invés de eu olhar para mim mesmo, eu olho para Deus. Porque Abraão não estava olhando para si mesmo, mas olhando para Deus quando ele ofereceu o seu Isaac. Quer respostas? Está precisando de uma resposta, que é uma resposta fiel? Construa altares a Deus. Em último lugar, construa um lugar de adoração. Um altar é um lugar de adoração. Diz assim a palavra do Senhor a respeito dos altares. Êxodo 30, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: farás também um altar para queimares nele incenso. O altar não era só para oferecer o sacrifício do animal. O altar não era só para oferecer outras coisas a Deus ali nesse propósito, mas o altar era o lugar também para queimar o incenso, para que o cheiro suave da adoração pudesse subir diante do Senhor. O que nós precisamos entender é que, e a pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte: qual o cheiro tem a minha adoração? Areli. Qual o cheiro tem a nossa adoração? É o cheiro da preguiça? É o cheiro do acaba logo, porque eu quero receber a minha oração e ir para casa? Não sei porque a gente tem que cantar em pé, não sei porque. Qual é o cheiro da nossa adoração? A outra questão, a gente precisa entender o que é que nós temos oferecido no altar a Deus. A nossa adoração como incenso suave, ou nós temos oferecido murmuração, reclamação e todas essas coisas. Então, construa esse altar de adoração para queimar incenso, e enquanto o incenso queimava, a fumaça subia, e isso era a representação da adoração de um coração grato, de um coração entregue a Deus. Adoração é um ato de intimidade, é entrega de coração, é entrega do seu amor, do seu louvor, da sua gratidão a Deus. O que é adoração? É a entrega do seu amor, do seu louvor e da sua gratidão a Deus. Não é só palavras, frases, não é absolutamente, às vezes tem muita adoração que nem palavras, nem frases, nem música, nem canções não existem, mas há muita adoração que é apenas uma vida queimando para Deus, debaixo do propósito que Deus tem. A Bíblia descreve como um aroma suave, lá em Efésios capítulo 5, versículo 2, que é isso que a nossa adoração representa diante do Senhor, que chegue
a Ti, diante de Ti, a minha adoração como incenso suave que cumpra o propósito que Deus tem na minha vida. Que a resposta é de Deus, comece a adorar. Constrói um altar de adoração, sabe? Começa, mas quando eu começo a cantar parece uma taquara rachada. Não importa se é debaixo do chuveiro, não importa se é com violão ou sem violão, não importa se é quando você faz igual eu fiz a hora que eu saí de casa hoje. Eu fechei os vidros do carro e coloquei uma canção no som mais alto possível, como um adolescente, uma adoração a Deus. Aquilo foi batendo dentro de mim, assim, e vai ativando áreas na nossa vida que a gente não tem noção do que a gente é capaz de fazer. Eu quero orar com você nessa noite. E eu quero convidar você a refletir sobre, essa é uma pequena reflexão sobre as respostas que nós precisamos de Deus. Se você quer resposta, construa um altar de oração, um altar de sacrifício e um altar de adoração a Deus. Eu queria orar com você, queria que você se colocasse em pé. E nessa noite é uma noite de campanha, é uma noite também de nós desafiarmos a fé e a autoridade, a sua expectativa, aquilo que você tem diante do Senhor. E eu queria te oportunizar, já que nós estamos falando de altar, quem sabe você não sai do seu lugar e vem até aqui o altar do Senhor, dobra os seus joelhos aqui à frente, para que a gente possa orar juntos. Eu de verdade não sei qual é o seu desafio hoje, mas talvez você fale, apóstolo, eu não quero pedir nada, eu quero só adorar ao Senhor. Eu quero só apresentar diante dEle a minha vida. Mas talvez você está no meio de uma batalha, talvez você está no meio de uma guerra, talvez você está enfrentando problemas na sua saúde, problemas nas suas finanças. Eu queria que você reconhecesse esse lugar aqui, não apenas como uma plataforma, mas que você reconhecesse esse ambiente, esse lugar como um lugar para você se lançar aos pés do Senhor, como aquela mulher que estava ali junto de Jesus e decidiu lançar-se aos pés dele e ouvir o que ele tinha para falar e receber o que ele tinha para ministrar. Em nome de Jesus eu quero declarar nessa noite sobre a sua vida resposta de Deus favorável, resposta fiel, respostas para os seus dilemas, respostas para os seus problemas, respostas por questões que há tanto estão, parece que demorando para acontecer. Eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que Ele está ministrando ao seu coração. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vai trazendo a tua resposta. Vai, Senhor, direcionando, que seja um tempo Senhor, que os anjos do Senhor estejam conduzindo, trazendo, liberando. Tu és Deus nos céus e na terra. Não há sombra nem mudança de variação em ti. O Senhor cuida do presente, o Senhor cuida do futuro, e nenhuma das tuas promessas ficam sem ser cumpridas. Por isso, em nome de Jesus, Pai, não é o lugar, é cada coração aqui que tem se apresentado, cada vida aqui é um altar, cada angústia, cada preocupação. Senhor, em nome de Jesus, adestra as mãos para a batalha, que suba, ó Deus, como incenso suave, a adoração, a gratidão, ó Deus, querido, a confiança em Ti, a confiança naquilo que o Senhor tem decidido fazer. Em nome do Senhor Jesus, que as angústias deem lugar agora à esperança daquilo que o Senhor está fazendo. Essa não é uma noite qualquer, esse não é um momento qualquer, mas esse é um momento do trabalhar, do agir do Senhor, do lançar-se diante do Senhor.
Eis, Rei, carabachoroloba, xeriandaralabarra. Tu és fiel, Senhor, a tua presença é real e absoluta. Em nome do Senhor Jesus, que as tuas respostas diretamente do trono, ó Deus, sejam trazidas, liberadas, ordenadas, em nome de Jesus. Ah, Deus, eu de mim nada tenho para dar, mas o Senhor tem muito a derramar sobre nós, o Senhor tem muito a fazer, o Senhor tem muito a quebrantar. Ei, cantaralabaraba, choroloba, xere, cantaralabarra. Eu vejo o Senhor despertando alguns de vocês à noite para falar com vocês. E o que o Senhor está dizendo assim, as respostas que Ele tem para liberar sobre a sua vida, escreve, porque o Senhor vai dar com detalhes, alguns projetos, algumas ideias, Ele vai pedir algumas coisas, sabe? Não tema entregar aquilo, porque o Senhor muitas vezes nos pede algo bom para nos dar algo ótimo, algo excelente, algo melhor, a nossa vida, o nosso coração. Por isso que você, como Abraão, possa construir vários altares, que você possa, a partir dessa perspectiva, construir esse altar de adoração, esse altar de oração, esse altar de sacrifício, esse lugar onde você vai ter as respostas do Senhor. Pai, eu oro agora, pedindo que o Senhor confirme essa palavra, com imposição de mãos, nós já liberamos, Pai. Eis aqui os altares, cada um desses irmãos são altares que estão diante do Senhor. Oh Senhor, traz agora a cura, tira o medo, tira a angústia. Oh Deus, tira a apreensão, meu Deus, eu vejo tanta ansiedade, Pai, tanta preocupação. Meu Deus, em nome de Jesus agora, cura esse coração partido, ferido, magoado, machucado. Oh Pai, em nome do Senhor Jesus agora aqui, a fé, a ousadia, a confiança no Senhor seja restabelecida. Eu oro por essa casa, eu oro por essa família, eu oro pela vida financeira, eu entro em concordância com aqueles que estão aqui fazendo uma corrente de 7 semanas, ou fazendo um propósito, ou colocando nesse altar. Aleluia, obrigado Senhor pela tua fidelidade, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, por esses altares lindos, maravilhosos, extraordinários que estão oferecendo a Ti esse incenso. Eu oro, Senhor, sobre aqueles que estão acompanhando pela internet esse culto, hoje ou qualquer outro dia, que estão, ó Deus, também sendo construtores de altares. Que o Senhor traga as respostas que eles necessitam, que eles possam viver abundantemente a Tua fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.